poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Ok, começamos agora mais uma edição do programa Em Poucas Palavras, agradecendo sempre essa audiência muito gentil que você nos oferece, acompanhando as nossas edições e também compartilhando-as. Agradecemos profundamente de coração essa participação, esse carinho que você tem entregue aqui, manifestado pelo programa. Eu sou Natsan, comigo o pastor Augustus Nicodemos. Querido ouvinte, receba a minha saudação e a manifestação da nossa alegria pela sua audiência. Espero que esse programa seja usado por Deus na sua vida, mais uma vez. Vamos ao tema de hoje. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Esse é um versículo que gera as seguintes questões. Jesus estava dizendo que todas as pessoas do mundo vão precisar ouvir individualmente e responder positivamente a essa pregação para que venha o fim? Ou ainda, se pregarmos a todas as nações, apressaremos a volta de Jesus? Em outras palavras, somos nós que teremos, a partir da pregação do Evangelho, o controle da agenda da volta de Jesus? Essas e outras questões, dúvidas de nossos ouvintes, será o tema do programa de hoje. Olá, meu nome é Leandro Ribeiro, moro em Cariacica, Espírito Santo. E antes de mais nada, quero parabenizar os irmãos por esse programa e pelo trabalho e pelo empenho em sempre oferecer uma explicação. E o programa tem sido muito edificante para a minha vida, diz o Leandro. E ele diz, a minha pergunta é a seguinte, pastor. A segunda vinda de Jesus só irá acontecer quando o Evangelho for pregado no mundo inteiro? Que tipo de ação é essa e que fim é esse que Jesus fala? E essas outras perguntas que a gente fez antes, né, sobre a agenda da volta de Jesus, apressamos ou não? Essa é a questão do Leandro e também de outros ouvintes. Quero saudar você, Leandro, e agradecer a sua audiência, e vamos agora à sua pergunta. Essa palavra de Jesus, que está em Mateus 24, verso 14, foi proferida por ele no contexto do chamado sermão escatológico. Jesus estava reunido com seus discípulos no alto do Monte das Oliveiras. A sua morte se aproximava, ele sabia disso. E ele está respondendo a uma pergunta dos discípulos sobre quando seria o fim de todas as coisas e que sinais haveria da vinda dele. Ele então começa a dizer aos seus discípulos que eles não deveriam se deixar enganar por falsos mestres, porque apareceriam muitos dizendo, eu sou o Cristo, e na verdade seriam falsos profetas. Ele diz que eles haveriam de ouvir falar de guerra e rumores de guerra, mas aquilo ainda não era o fim. Ele fala nação se levantando contra nação, reino contra reino. Ele cita fomes, terremotos em vários lugares. Também Lucas acrescenta outros sinais, catastróficos, indicando a chegada do fim. E também Jesus menciona que eles seriam odiados de todas as nações por causa do nome dele. Muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. E outra vez ele fala do surgimento de falsos profetas, que haveriam de enganar a muitos, que a iniquidade se multiplicaria e que o amor se esfriaria de quase todos. E aí então ele diz, e esse evangelho do reino será pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a gente tem que fazer algumas observações aqui, antes de tentar responder essa pergunta. Em primeiro lugar, o propósito daqueles sinais que Jesus mencionou, chamados os sinais do fim, eles não têm como objetivo nos dar uma espécie de cronograma que nos facilite identificar o dia e a hora em que Jesus virá. Apesar de que muita gente, através da história da igreja, tem tentado fazer isso. Várias vezes, né? Não é? Muita gente marcou já a vinda de Jesus, o dia da vinda de Jesus, baseado em guerra no Oriente Médio, guerra não sei aonde, guerra mundial, terremoto, grande terremoto que destruiu o país inteiro, e todo mundo fica alardeado de que estas coisas estão prenunciando a chegada imediata de Jesus. Só que
E Jesus o tempo todo está dizendo, ainda não é o fim, ainda não é o fim. Estes sinais, eles não têm como objetivo falar da proximidade da vinda de Cristo, mas da sua certeza. Isso. Né? Quando Jesus disse estas coisas, Nathan, era impensável que elas acontecessem. O mundo estava debaixo da paz romana, Jesus era um desconhecido pregador galileu, cercado por um grupo pequeno de seguidores, não é? E Jesus diz que um dia os seus discípulos seriam odiados de todo mundo por causa do nome dele. Né? Então era impensável, né, que Jesus pudesse prever estas coisas, a não ser que ele fosse Deus, né, e tivesse conhecimento pleno. Então, quando ele anuncia estas coisas num cenário tão improvável, e elas acontecem e vêm acontecendo no passado exatamente, do tempo, né? É uma comprovação de que Jesus é o Filho de Deus e que o que ele disse vai acontecer. Então, da mesma forma que ele disse que haveriam terremotos, pestes, guerras, perseguição, falso profeta, ódio entre irmãos e apostasia, então aquilo que ele disse a respeito de sua vinda também acontecerá. Então, estes sinais são sinais que nos apontam para a certeza da vinda de Jesus Cristo. É nesse contexto que a gente tem que entender esse sinal em particular que está referido aí, não é? Que é a pregação do Evangelho. O que Jesus está dizendo aqui é que a boa notícia a respeito da chegada do reino de Deus, é isso que a palavra Evangelho significa, seria anunciada a todo o mundo. O mundo aqui não significa necessariamente cada pessoa que existe, não é? Mas pode se referir a todas as nações, a todas as etnias, a todas as tribos. O Apocalipse fala de sobre isso aí, não é? Tribos, povos, línguas e nações, mas não necessariamente cada indivíduo que esteja vivo, o que seria praticamente impossível, né? Porque, dado o tamanho da população, estão nascendo milhares de pessoas a cada segundo, né? Então, não haverá, pelo menos humanamente falando, não tem como chegar a um ponto em que cada habitante do planeta ouviu, né, ou tenha ouvido a pregação do Evangelho. Então, o mais provável é que Jesus esteja se referindo do testemunho da igreja entre todas as nações. E, de fato, isso vem acontecendo. Nesses 2000 anos de história da igreja, o Evangelho do Reino tem alcançado praticamente todas as nações. Ainda há algumas nações onde não há testemunho evangélico, há tribos ainda, né, que não foram mapeadas, ou que foram já identificadas, é verdade, mas ainda não há testemunho evangélico entre elas, há algumas etnias também, mas poucas. A palavra de Deus vem sendo traduzida e publicada no mundo todo, em milhares de línguas, né, e ainda continua o trabalho de tradução. Então, a igreja segue o seu curso normal, dando testemunho de Cristo no mundo todo e aguardando a chegada da vinda do Senhor Jesus, que só Ele sabe o dia e a hora. Agora, a pergunta é se a gente pode apressar a chegada da vinda de Cristo, acelerando o trabalho de evangelização. Aqui tem uma passagem na segunda carta de Pedro, que é muito interessante. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, o apóstolo Pedro diz assim, na verdade, começar com o verso 11, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, Pedro está se referindo ao fim do mundo, né? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Embora algumas vezes esse apressar a vinda possa significar esperar ansiosamente, né, como algumas pessoas têm tentado traduzir, na verdade o sentido é que a igreja ela tem uma participação no calendário de Deus através da sua obediência. Né? Deixa eu tentar explicar isso aqui para não ser mal compreendido, Nathan. Aqui nós estamos outra vez diante daquele velho dilema da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Da parte da soberania de Deus, o dia da vinda de Cristo já está determinado por Deus antes da fundação do mundo. Todo o plano de Deus já foi concebido antes dele criar o mundo. Então, o dia da vinda de Cristo já está marcado. Mas do lado de cá, da responsabilidade humana, nos compete anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, como que se a vinda de Cristo dependesse disso que nós estamos fazendo. É mais um daqueles casos em que a responsabilidade humana se coaduna com a soberania de Deus.
compete à igreja mandar missionários, traduzir a Bíblia, anunciar o Evangelho, procurar os povos não alcançados, lembrando de que Jesus disse que o fim virá depois que o Evangelho for anunciado a todas as nações. Então, essa é a nossa responsabilidade. Então, num certo sentido, entre aspas, nós apressamos a vinda do dia de Cristo, cumprindo a nossa tarefa de evangelização. Mas ao fazer isso, Nadson, não estamos mudando nada do que Deus já tinha planejado, determinado. Então é esse mistério, né? Esse mistério da combinação da soberania de Deus e da responsabilidade humana. As duas coisas andam juntas. Eu posso dizer, acho que foi João Calvino que talvez encaixe aí, dizendo que o evangelho não cai do céu como chuva, mas que ele chega através da igreja. Né? Exatamente. Ou seja, a igreja foi chamada e vocacionada para essa evangelização, e ela vai cumprir, tanto que Apocalipse mostra que a gente tem povos de todas as tribos, línguas e nações em pé diante do Cordeiro. Nós não temos nenhuma expectativa, né, de que cada pessoa do planeta um dia vai ouvir. Não é? E o destino delas aí já é motivo para outro programa. Aliás, já até tratamos disso aqui, né? O que vai acontecer com aqueles que não ouviram. Mas cabe à igreja, entre aspas, apressar o dia da vinda de Jesus através da diligente pregação do Evangelho em todo o mundo. Eu coloco apressar mais uma vez entre aspas, porque a gente sabe que é somente o Senhor nosso Deus que tem os tempos, as estações e as ocasiões oportunas na sua mão soberana e sábia. Pastor, tem uma questão que às vezes pode chegar uma outra conclusão, melhor dizendo, que alguém pode dizer, poxa, então tem tantas nações, só no Brasil existem tantas tribos sem sequer um pedaço da literatura bíblica, né? E aí, então vai demorar. Mas uma vez alguém me perguntando isso, eu disse, a gente tem que lembrar que Nínive, por exemplo, foi alcançada num dia. Né? Num dia, né? Através da pregação de um profeta mal-humorado, aliás. Deus é Deus, né? Ele faz o que... às vezes a gente pensa que essas nações vão demorar, logicamente caminha para isso, mas isso pode acontecer da noite para o dia também. Sem dúvida. Especialmente hoje em dia, com os recursos que Deus, na sua sabedoria, permitiu que o homem tivesse, não é, de comunicação. Só lembrando, pastor, que a Fé Reformada, que é o encontro, né, da Fé Reformada que acontece em Goiânia, é a 14ª edição. 14ª edição do Encontro da Fé Reformada. Exato, em outubro agora, e depois nós vamos pôr as propagandas aqui e tal, mas o tema é Então Virá o Fim. Então virá o fim. E o palestrante é o Dr. Joel Bick, um americano teólogo, pastor de almas, profundo conhecedor das Escrituras. Ele estará conosco mais uma vez. Já veio ao Brasil várias vezes, né? Então, e nós o teremos aqui, graças a Deus. Esse tema será basicamente, desse programa, será basicamente todo o tema de todas as palestras na ocasião. Então você já se sinta convocado e convidado. As inscrições já estão abertas no site da igreja, www.pipg.org. Aí lá você vai ver os anúncios e você clica e abre a Conferência da Fé Reformada e faça sua inscrição. Muito bem. Não é isso? É isso aí. Então a gente fica por aqui, agradecendo a sua audiência, pastor. Muito obrigado, querido ouvinte, e vamos pregar o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho e anunciar o testemunho de Cristo a todas as nações. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação Nadson Matias.
Comentário Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.